Muito bem, nós estamos aqui de volta para mais uma lição do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Estamos estudando liderança cristã, ciclo 2, e vamos entrar agora na lição 7, que fala de princípios de liderança, de autoridade e de poder. Vamos então, o aluno deve acionar a sua plataforma de aluno, lição 7, princípios de liderança, autoridade e poder. Vamos começar então com a introdução. No ministério cristão, a regência dos princípios de Cristo baseia-se nos ensinos que ele deixou aos seus discípulos. O Evangelho de Mateus relata um episódio especial próprio de uma mãe judia, a mãe de João e Tiago, pedindo a Jesus lugares de destaque para seus filhos no reino dos céus. Mateus, capítulo 20, verso 20 a 28. Jesus então deixou claro àquela mãe que o merecimento de tal honra não depende de amizade, domínio ou chefia sobre os outros, mas unicamente da capacidade de servir. Nessa lição, estudaremos a relação inevitável, que pode ser boa ou má, entre liderança, autoridade e poder. Naturalmente, trataremos desse assunto numa perspectiva cristã e bíblica. São 3 os modos interligados de atuação, e cada qual tem o seu exercício distinto, mas não isolado nem independente. Ao estudarmos esse assunto, conheceremos os elementos que conferem harmonia, coesão e disciplina ao exercício de uma boa liderança. A força de uma liderança não é o poder que o líder tem para fazer coisas, mas a autoridade que emana de uma base moral em seu interior. Liderar é conseguir que as pessoas sejam feitas através de pessoas, que as coisas vão se realizar através dessas pessoas, e para que elas façam com disposição e prazer o que o seu líder propõe, ele carece da autoridade conquistada por aquilo que ele é. Liderar pelo poder significa exercer uma liderança sem autoridade. Ninguém exercerá autoridade autêntica se não compreende o significado da liderança. Num certo sentido, todas as pessoas possuem algum traço de liderança nas várias atividades da vida secular, e geralmente alguém entregue aos nossos cuidados. Cada pessoa pode vir a ser um líder, como pai, mãe, cônjuge, chefe de escritório, chefe de serviços numa empresa, professor secular, etc. Na igreja pode-se liderar sendo pastor, ministro de louvor, diretor do departamento, professor de escola dominical e outros cargos de liderança. Não podemos fugir ao fato de que para sobrevivermos nesse mundo, precisamos ter iniciativa para fazer alguma coisa. Nem todos se interessam por liderança, modelo de destaque na sociedade, mas todos lideram, de certa forma, a própria vida no dia a dia nesse mundo. O princípio de tudo é como devemos liderar. Há equívocos da parte de muitos quanto ao seu papel na sociedade. Existem aqueles que confundem autoridade com poder e agem através da coação e da imposição pessoal. No campo espiritual e no campo da fé, temos algumas palavras típicas da linguagem cristã, como poder, unção e autoridade de Deus, as quais estão implícitas, especialmente no trabalho ministerial. Até porque a Bíblia diz o seguinte: mas o que vos confirma convosco em Cristo e que nos ungiu é Deus, 2 Coríntios 1, 21. Ver também 1 Samuel 16, 1, verso 13, Êxodo 29, verso 1 e 7, verso 30,
verso de número 31. Levítico, capítulo 8, verso 1 e 2, verso 12, verso 30. Lucas, capítulo 4, verso 18 e 19 e Atos 10, 38. O esboço dessa lição, nós vamos abordar 4 textos. Texto 1, conceituando liderança, autoridade e poder. No texto 2, falaremos do poder no contexto da liderança. Texto 3, ampliando o conceito sobre autoridade. E, finalmente, o texto 4, falaremos da palavra grega exousia, termo grego que melhor expressa a palavra, a tradução para autoridade. Vamos ao texto número 1 da nossa lição. Lição de número 7, texto 1. Na primeira lição, apresentamos uma definição mais detalhada de liderança nas perspectivas secular e bíblica. Nesse texto, liderança tem uma abrangência diferenciada, porque sua finalidade é relacionar o papel do líder com 2 outros elementos importantes da comunicação humana: autoridade e poder. Falemos da liderança. O escritor George Barna afirmou que liderança é o processo de motivar, mobilizar, prover recursos e dirigir as pessoas a buscarem de modo entusiástico e estratégico a visão de Deus que um grupo adota em conjunto. Esse conceito reforma a ideia de liderança não significada, o esforço isolado do líder, mas requer autoridade e poder para uma concentrização satisfatória na obra de Deus. O líder tem como tarefa principal produzir o direcionamento, o entusiasmo e a habilidade das pessoas para a visão estratégica da sua liderança. Por isso, o líder cristão precisa ter uma visão de Deus e da sua vontade, uma vez que ela é a peça principal de estímulo ao trabalho que se quer fazer, como vimos na lição 4. Falemos um pouco sobre a autoridade. Vamos tocar então esse assunto. Em liderança, James Hunter define a autoridade como a habilidade de levar outros a fazerem de bom grado a vontade do líder. Também em liderança define-se poder humano como uma faculdade e autoridade e como uma habilidade. Empregando somente o poder, o líder, valendo-se da sua posição, obriga os liderados a obedecer à sua vontade, mesmo contra a vontade deles. Pela sua autoridade, o líder não ordena ao seu liderado: faça isso para mim, mas façamos isto juntos. O poder humano ou secular pode ser compartilhado, vendido, negociado, dado ou até mesmo tomado. Mas é impossível fazer o mesmo com a autoridade. A autoridade reflete o que o líder é como pessoa. Na igreja deve entrar primeiro o lado espiritual desse assunto. O exercício da liderança na igreja deve refletir o tipo de pessoa que o pastor é como líder. O que é que deve prevalecer? Nosso poder de mando ou nossa autoridade moral? Os membros da igreja acataram ao seu pastor pela força do poder de coação ou por causa da autoridade espiritual e moral do seu pastor, pela força do poder da coação ou por causa dessa autoridade a qual ele exerce. Às vezes, os liderados não obedecem seus líderes pela autoridade que têm, mas pela força abusiva do poder que exercem. Muitas vezes, quanto a não autoridade, alguns líderes recorrem ao poder para serem obedecidos. Falemos do poder.
No hebraico do Antigo Testamento, o termo geburó define esse sentido como controle, domínio, supremacia sobre as pessoas. Em 1 Crônicas, capítulo 11, verso 9, a palavra poder encerra nesse sentido, como está escrito: e a Davi crescendo em poder cada vez mais. A revisão atualizada, revista e atualizada. A ideia da palavra poder nesse sentido indica a progressão de autoridade e poder na liderança de Davi, segundo os desígnios e providências de Deus concernentes à nação de Israel. Poder político, social e econômico. Em o Novo Testamento, a palavra dinamis significa a capacidade inerente de alguém ou algo para realizar trabalho, seja físico, militar, social, político ou econômico. A palavra poder ganha um sentido especial em se tratando de liderança, porque aí não se trata de qualquer tipo de poder. No contexto da comunicação social, poder pode significar a ação de força ou coagir alguém a fazer a vontade do líder. Ora, se o papel do líder é despertar e influenciar os liderados a fazer algum trabalho, então o exercício do poder não pode ser o de coagir quem quer que seja a fazer a vontade de outrem. Se liderar implica motivar e mobilizar as pessoas para fazer uma obra. O exercício do poder não pode ser autoritário ou ditatorial. Muitos líderes cristãos confundem seus papéis na igreja, intimando, coagindo e impondo sua vontade pessoal para obterem o que querem, na verdade, para si mesmo. Porém, o poder deve ser um exercício sábio, prudente, altruísta e inteligente, visando manter a correta e equilibrada disciplina sobre os liderados. Essa questão será abordada com mais detalhe no próximo ponto, que trata da autoridade. Vamos agora aos exercícios do texto 1. Marque C para certo e E para errado. 7.1. Na obra de Deus, o líder tem como tarefa produzir e direcionar o entusiasmo, a energia e a habilidade das pessoas para a visão estratégica de sua liderança. Por isso, ele deve ter a visão de Deus e de sua vontade, certo? 7.2. Na obra de Deus, o líder não precisa se preocupar em produzir e direcionar o entusiasmo, a energia e a habilidade das pessoas, porque essa é uma atribuição do Espírito Santo. Errado. Apesar de o Espírito inspirar, o líder tem que fazer o seu papel. 7.3. No campo da liderança, poder humano é definido como uma faculdade, autoridade, como uma habilidade, certo? 7.4. Longe de ser uma prática déspota, o poder exercido pela liderança cristã é o exercício sábio, prudente, altruísta e inteligente, visando manter a correta e equilibrada disciplina sobre os liderados. Vamos agora ao texto 2, o poder no contexto da liderança. No texto anterior, demos uma definição simplificada de poder. Nesse, porém, queremos ampliar a conceituação no que tange à liderança. Existem pelo menos 3 tipos de poder: o físico, o econômico, o material e o pessoal. Falemos então do poder físico. O principal campo de ação do poder físico está nas organizações militares, que adestram o pessoal para estabelecer a ordem social onde for necessário. No campo religioso, especialmente no Antigo Testamento,
a força física estava presente nas guerras travadas pelo povo de Deus. Sansão, um dos líderes do povo de Israel, no tempo dos juízes, foi usado por Deus para defender a frágil nação do ataque dos inimigos. O poder físico de Sansão era sobrenatural, dado pelo Espírito de Deus. Juízes, capítulo de número 13, verso 24 a 25, e Juízes, capítulo 14, verso 6. Com a força física que o Senhor lhe concedera, Sansão matou um leão, feriu 1000 filisteus com uma queixada de jumento, quebrou 7 cordas de arco novas, com as quais foram amarradas por Dalila, matou os filisteus que foram prendê-lo, e por último, com a força de seus braços, derrubou as 2 colunas centrais de sustentação do templo de Dagon. Deus deu poder físico a Sansão, para ele vencer seus inimigos. O homem usa continuamente a força física comum e natural. Deus pode usar a força ou poder físico sobrenatural, como quando e onde ele quiser, direta ou indiretamente. Falemos agora do poder econômico ou material. O poder econômico é o que hoje induz muitos líderes à corrupção, à manipulação de pessoas, entidades e organizações sociais, com o fim de obterem lucros e vantagens ilegais. Utiliza-se coerção e a corrupção para se conseguir determinadas vantagens. Lamentavelmente, até no seio da igreja, homens inescrupulosos e maus utilizam meios e modos ilícitos para tirarem proveito próprio, em detrimento do temor a Deus e do respeito à Igreja de Cristo. O poder do dinheiro tem corrompido muitos líderes e obreiros cristãos, os quais se tornam mercenários do Evangelho. Entretanto, Deus sempre mantém uma reserva de fiéis sinceros. Falemos agora do poder pessoal. Essa classe de poder consiste numa personalidade forte e sadia, com excelente formação de caráter. Com o poder pessoal, o líder pode avaliar suas possibilidades de ação para realizar algum projeto e obter correspondência positiva da parte dos seus liderados. Portanto, o poder pessoal requer do líder a habilidade de motivar seus liderados a darem o melhor de si para juntos alcançarem as metas fixadas. O melhor exemplo da utilização do poder pessoal é demonstrado por Jesus. Em seu ministério terreno, com ele estava o poder, mas ele exerceu segundo os seus atributos divinos e em conformidade com os fins, tendo em vista a sua missão de glorificar o Pai. Sua vida foi um modelo de como o poder pessoal deve ser empregado e de como não deve ser usado. Antes de empregar o poder pessoal com fins egoístas, o líder cristão deve perguntar-se o que teria feito Jesus. O poder pessoal do líder cristão nunca deve ser exercido com motivos puramente pessoais e egoísticos, mas com motivos puros e justos. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. Um dos segmentos do poder em liderança cristã é o poder físico, concedido por Deus a alguns servos para uma missão específica. Podemos mencionar como exemplo bíblico a força física, aqui a letra A, sobrenatural de Sansão contra os inimigos, demonstrada por Sansão pelo poder, a letra A é a correta, a sobrenatural de Sansão contra os inimigos pelo poder do Espírito de Deus. 7 e 6. Entre as vertentes do poder
exercido por uma liderança, encontra-se aquele que facilmente é levado à corrupção e à manipulação, tendo em vista interesses próprios. Trata-se do poder, aqui a letra C, econômico ou material. 7.7. O exemplo bíblico mais expressivo de emprego de poder pessoal é o demonstrado por Jesus em seu ministério terreno, pois ele exerceu seu poder segundo seus atributos divinos, tinha em vista a missão de glorificar o Pai, e com ele estava o poder. Todas as alternativas estão corretas. E 7.8. O poder pessoal exercido pelo líder cristão deve sempre contemplar motivos puros e justos, letra B. Motivos puros e justos, letra B.